contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho.
Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo a sua insígnia, da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da consagração. Assentaram as suas tendas. Os que assentaram as suas tendas da bandeira do Oriente para o nascimento serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Masson, Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. O seu exército e os que foram contados dele foram sentados e 4.600. E junto a ele assentará a sua tenda a tribo de Isacar, e Netanel, filho de Zuar, príncipe dos filhos de Isacar, e o seu exército, e os que foram contados dele foram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados dele foram 507.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo o seu esquadrão, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados dele foram 46.400. E junto a ele assentará a sua tenda a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados dele foram 59.300. Depois da tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados dele foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 105, é isso, e 1.450, segundo o seu esquadrão, e este marcharão em segundo lugar. Então partiram a tenda da consagração, com exércitos levitas no meio do exército. Assentaram as suas tendas, assim marcharam cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. A bandeira do exército de Efraim, segundo o seu esquadrão, estará para a banda do ocidente. Elisamar, filho de Amijude, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados dele foram 4.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados dele foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim e Abidão, filhos de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos e os que foram contados dele foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo o seu esquadrão. E estes marcharam em terceiro lugar. A banda do exército de Dan, só um momentinho. A bandeira do exército de Dan estará
para o norte, segundo o seu esquadrão. E Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dão. O exército e o seu exército e os que foram contados dele foram 602.700. E junto a eles assentará a sua tenda a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que foram contados dele foram 41.500. E depois a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército e os que foram contados dele foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharam no último lugar segundo a sua bandeira. E estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, todos os que foram contados do exército pelos seus esquadrões. Foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo a sua bandeira, e assim marcharam, cada qual segundo a sua geração, segundo a casa de seus pais. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda, os filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da cidade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Arão, e Izá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e a geração
dos Simeitas. Estas são as gerações dos Gersonitas. O que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E o guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anamitas, e a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Maalitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas. E os que assentam diante da tenda da congregação para a banda do nascente serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e todo o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 siclos, conforme o ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Os deveres dos levitas. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Toma a soma dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estarão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os seus incensários, e as taças e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão o pano azul e cobrirão os castiçais da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E meterão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar do ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e porão sobre os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei se estripar da tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão o seu ministério e o seu cargo, porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar e servir a teu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, do serviço na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e os seus filhos. E lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. E sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda de seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari,
segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e aos príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. O leproso e o imundo são lançados fora ao arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordenar aos filhos de Israel que lançassem fora do arraial a todos os leprosos, e quanto todos aqueles que aparecer fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize os filhos de Israel, quando o homem e a mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Estes, então, restituirá pela sua culpa, segundo a soma total. E lhe acrescentará o seu quinto, e o dará aquela conta que se fez culpa. Mas se aquele homem não tiver resgatado, e quem se restituir pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fará expiação. Semelhantemente, toda oferta que todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. E se alguém der ao sacerdote, será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e
prevaricar contra ele, e de maneira que alguns homens, se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito do ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, porque ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, e se não se havendo ela contaminado, então aqueles varões trará a sua mulher perante o sacerdote, juntamente trará a sua oferta por ela, mais uma décima de éfas de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Porquanto a oferta de manjares de ciúmes, ofertas memorativas, e traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que havera no chão do tabernáculo, e a deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote, e o sacerdote a conjugará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não se apartartes do seu marido pela imundícia, esta água amarga amaldiçoando serás livre. Mas se te apartartes do seu marido e te contaminares, e algum homem fora teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoaste entre a tua entranha, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoaste dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. E o sacerdote tomará a oferta de manjares do ciúme da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, a oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, e a água amaldiçoante entrará nela perante a amargura. E o seu ventre se inchará, e as suas coxas descairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito do ciúme,
e tiver ciúmes da sua mulher perante o Senhor, e o sacerdote dela execute todas estas leis. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O voto do Nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher se estiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem uvas frescas, nem passas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto ao seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. O santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de nenhum morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará. Quando forem mortos, orando o nazireado do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente que contamine a cabeça do seu nazireado. Então, no dia da sua purificação, apará a sua cabeça ao sétimo dia rapará. E ao oitavo dia, dará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do Nazireu. No dia que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de bolos sem fermento, bolos de flor de farinha com azeite, amassados e coscorões sem fermento, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos sem fermento. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, um bolo sem fermento do cesto, e um coscorão sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto, que fizer, assim
estará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus vasos também, o altar, e todos os seus vasos, e os ungiu e os santificou. E os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 2 bois, por 2 príncipes um carro, e por cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, dos darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para uma oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Netanel, filho de Zoar, príncipe de Issacar. E para sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Eliezur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado,
E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zuri Sadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para uma oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eleazar, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amijude. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. Para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amijude. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para uma oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para uma oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, a Iezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para uma oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia 1/10, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ucrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Airã, filha de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta é a congregação do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 125. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60,
Essa é a congregação do altar, perdão, a consagração, não é congregação, é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim com ele falava. Amém. Graças a Deus. Até aqui, Ebenezer nos ajudou o Senhor. Pai, fiquei sem saliva, tô com sede. É, mas é isso aí. Covarde. Mas é isso aí. Deus abençoe a cada um. Muito bom pelo esforço de cada um. Vamos agora com as participações. Irmã Esther Pimentel, que está aí torcendo para o Brasil hoje. Deus te abençoe. Grande Ó, torcedora. é. É, eu vou ler um destaque do pastor Samuel, que foi pregada dia 8 de janeiro desse ano. É hora das famílias serem mais solidárias, cada um fazendo a sua parte. Amém. Deus te abençoe. Amém. É isso aí. Deus te abençoe. Manda Daniel Santos. Amém. Boa noite com Jesus. Hoje eu estava ouvindo a pregação do pastor Joaquim, dos 90, lá que rodou na igreja hoje. E ele falou o seguinte: a Bíblia não diz, na verdade, Jesus não disse, né? Jesus não disse: aquele que entender verá a glória de Deus. Ele disse: aquele que crê verá a glória de Deus. Está aqui de hoje para nós. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tremenda pregação de hoje. Gostei de Marathon. Foi muito boa. Deus abençoe o Daniel Santos. Ana Laura. A minha irmã não tá aqui, né? Se ela tivesse, eu ia cantar um hino com ela. Mas eu vou ler uns salmos que eu tava lendo esses dias. É assim, parte dele, Salmo 106, versículo 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me glorie com a tua herança. Amém. Deus te abençoe. Uma dupla que hoje se torna uma dupla de um, né? É isso aí. Deus te abençoe. E que Deus também continue abençoando também a sua irmã, a Miriam. Bom, o Wender Vinícius entrou a tempo, coisa boa. Para quem não sabe, o Wender Vinícius, essa semana está sendo vamos dizer assim, o escolhido das orações semanais, né? Então é isso aí. Deus te abençoe, meu companheiro. Deus abençoe, Benjamin. Deus abençoe a todo mundo. E hoje eu vou ler Hebreus 11, 1 ao 3 e o 40. Foi a leitura que o Sanael usou na pregação de hoje aqui no culto em Caldazinha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançarão testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. E um destaque hoje do culto do Sanael, ele disse para a gente ser grato, tanto que Deus é maravilhoso conosco, que a gente tem que agradecer por nós ter essa palavra, essa semente, né, que é a palavra original. E para a gente ser mais grato, sempre estar agradecendo, e do que nós estamos vivendo, o mundo todo agitado e os filhos de Deus está tranquilo. Então a gente tem que sempre fazer mais por Deus, fazer mais pela igreja, fazer mais pelo irmão nosso, né? E dedicar mais a palavra. É isso meu destaque de hoje. Amém. Deus te abençoe, irmão Wender. Coisa boa.
É isso aí. Deus te abençoe. Irmã Ana Vitória, a de Tuverá, que inclusive notificou hoje também lá no culto. Deus te abençoe. Deus abençoa. Hoje eu vou cantar um hino. Ele chama Fale com Jesus. Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas para te ajudar, sempre está por perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído, as obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, é só confiar. Pode erguer suas mãos para os céus. Ele é amigo, ele é justo, é fiel. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. É isso. Linda! Maravilhosa! Amém. Deus te abençoe. Muito bom o hino, muito bem cantado. É isso aí. Eu fazia tempo que eu não escutava esse hino. Coisa boa. Deus te abençoe. Irmã Camille Silva. Camille. Uai. Peraí, que deu. Tá, eu vou. Boa noite com Jesus a todos. Eu vou ler o parágrafo que eu falei lá no negócio, naquele da mensagem sede, que é o 214. Que tipo de sede poderíamos achar que está em nós esta noite? Nós, como povo pentecostal, aonde estamos chegando? Que tipo de sede está em você? Ou que tipo de sede está em nós? Que tipo de sede está em mim? Que tipo de sede está em você? Não tente calar esta sede santa por Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito bom. Deus te abençoe. Alguém me sabe me informar como é que tira tinta de caneta? Eu tava brincando aqui com minha caneta, ela estourou aqui. Precisava que alguém me... É o que? Álcool mesmo? É sabão? Passa álcool com detergente. Thinner. Você passa thinner na mão. Moço, vou brincar aqui com minha caneta aqui, rodando essa régua aqui, moço. Estourou minha caneta aqui, moço. Tá só a tinta aqui. Mas tá Eu já bom. fiz isso na escola e manchou toda a minha blusa. Aí eu passei álcool com detergente, resolveu melhor que thinner. Depois dessa, Daniel, eu voltava pro seu lugar, hein? Mas é isso aí. Deus abençoe. Camille, né? Eu parei na Camille, meu Deus. Agora eu vou para a irmã Amanda e a irmã Amine. Mamãe e Mamine, você está na escuta? Sim, eu e a minha irmã vamos cantar um hino. É.
Se chama Situações, o nome do hino. Tudo bem. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te remessam à solidão. Tenha certeza que para tudo tem um jeito. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a luta é tempestade que não passa, não há um que Deus não faça para dar vitória aos filhos teus. Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os teus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, ele tem a solução. Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os teus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta para você passar, ele abre o caminho no meio do mar, e a tempestade ele soube acalmar. Ele é Deus, ele é Deus. Amém. Amém. Coisa boa. Deus abençoe a irmã Amanda e a irmã Mini pelas suas participações, hino muito bem cantado e muito conhecido no nosso meio. Deus os abençoe. Irmã Carolina Alves, sua participação. Irmã Carol. Boa noite com Carolina. Jesus. Tô aqui. A todos. O meu destaque vai ser da mensagem. Calma aí que eu vou pegar aqui, ó. A mensagem a ele ouviu. O parágrafo 28, que diz assim: não é assim como o nosso Rei Jesus. Não importa quão pequeno você seja você, ou quão pouco você faça. Você não pode fazer a menor coisa sem que ele saiba tudo a respeito disso. Ele conhece cada mágoa, cada dorzinha que você carrega, cada desapontamento que você tem. Não importa o quão pequeno seja, ele continua sabendo de tudo sobre isso. Esse é meu destaque. Amém. Deus te abençoe também. Muito bom seu destaque. A irmã Danila, lá de Caetité, na Bahia, ela está ouvindo a gente ou não?
Não sei se ela só entrou, não sei se ela tá ouvindo. Se eu estiver ouvindo, dá algum sinal de vida. Mas, então agora eu vou chamar se eu posso dizer assim, a mais bela, Mãe Isabel Araújo. Deus te abençoe. Seja bem-vinda aí. Pode dar aí o seu destaque, a sua participação. Oi, gente, boa noite. Boa Eu vou, noite. eu vou cantar um hino. O nome do hino é Ajúdio. E eu vou cantar. Não machuque a alma de um irmão. Nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Oh, não condene a quem não consegue ser fiel. Ajude-o, ele também quer morar no céu. Não deixe em teu peito amor morrer. O amor que Jesus Cristo ensinou, que é preciso amarmos uns aos outros, do mesmo modo que Ele nos amou. Se alguém necessitar do teu carinho, não vire as costas ao necessitado, pois se ele se perder entre os espinhos, do sangue dele você é culpado. Oh, não condene a quem não consegue ser fiel. Ajude-o, ele também quer morar no céu. Amém. Amém. Tá aí uma das vozes que eu vou querer ouvir todos os dias quando eu estiver lá no céu. Tá aí a voz que eu vou querer ouvir todos os dias. Deus te abençoe, irmã Isabel. Irmã Paulinha também entrou com a gente. Há algum tempo já não estava aparecendo, mas já está de volta com a gente. Pode dar sua participação. Boa noite, Senhor Jesus, a todas e a todos. Pois é, demorei para entrar, mas hoje eu entrei. Eu não preparei nada, mas eu lembro que esses dias eu tava sentindo uma dor no meu rim, porque às vezes eu fico muito preocupada, às vezes eu não bebo muita água e meu rim ficou doendo demais. E eu já tive, né, uma pedra, então fiquei com medo de ser de novo. E aí eu fiquei sentindo essa dor e pensando, meu Deus, será que é alguma coisa ruim? E nesses tempos que a gente está vivendo, eu fiquei com muito medo. E aí eu dei uma cochilada pensando sobre isso.
E aí eu acordei com essa fisgada de dor de novo. E aí eu levantei da cama e orei, tive um momento com Deus, né? Li a Bíblia e pedi a Deus para que eu parasse com aquela dor, que não fosse, que eu não sentisse mais. E aí a dor passou e eu quis dar esse testemunho, né? Aqui, que a gente se cuidar de tudo, orar para Deus, Ele cuida de nós. Se Ele cuida dos animais, se Ele cuida dos animais, quanto mais Ele cuidará de nós, né? Em tudo Deus cuida da gente. Às vezes a gente pensa que em alguns âmbitos Deus não está vendo, não está cuidando de nós, mas Deus, Ele cuida da nossa aparência, Ele cuida dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos relacionamentos e do nosso bem-estar também, da nossa saúde. Eu escrevi um versículo aqui, que ele é bem assim, ó, tá escrito em Salmos 37, versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Então, é isso. Nós sabemos que Deus cuida de nós, devemos descansar nisso. Amém. Amém. Deus te abençoe. Minha Paulinha, Deus te abençoe. É isso aí. Muito bom. Que Deus cuida de cada um de nós. Pois bem, João, chegamos então ao final do culto doméstico. E então agora nós Ô, vamos Ornella não orar. vai participar, não? Nera, você vai participar? Vou. Não, por favor. Eu vou cantar um hino que chama O Segredo da Vitória. O segredo da vitória está em constante oração. Ter regozijo na tribulação, só estando em oração. Quando as mãos não mais puder erguer e a cruz for pesada demais, dobre os joelhos e poderás ver Deus a vitória trazer. Quando estiver em sofrimento e dor, e a voz de Deus não ouvir, lembra que Ele sempre prova tua fé. No tempo certo vai agir. Se na jornada quiser desistir, lembra que Deus prometeu que em cada luta a vitória terá. Se teu joelho dobrar, Deus não olha sua condição, Ele te faz vencer. A vitória está em tuas mãos, não há o que temer. Ele conhece todo o teu sofrer e não vai te deixar só. O segredo te fez conhecer. O segredo é a oração.
Amém. Amém. Deus te Parabéns, abençoe. Ornella, linda. Arrasou, minha filha. Amém. Deus abençoe, Manuela. Muito bom. Tem também uma outra jovem que chegou aí de última hora, mas conseguiu chegar. Irmã Giovana, Deus te abençoe. Deus abençoe todo mundo. Cantar o hino. Peraí. Vaso nu. Eu quero ser. Peraí. Eu tenho. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És o olheiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Deus te abençoe. Muito bom. Hino muito bem cantado. É isso aí. Deus abençoe. Irmã Giovana. Pois bem, então, agora sim, chegamos ao final do culto doméstico. Foi muito bom. E que Deus abençoe a cada um de vocês. É engraçado, irmã Stephanie, Mendes, essa camisa isso me fez lembrar de um sonho assim, que eu tava jogando na Copa do Mundo do Brasil, que eu fiz um gol. Foi engraçado. Aí eu acordei, rapaz, mas foi engraçado. Na hora que eu fiz o gol, eu sei que eu chorei, olhando Ainda bem foi que era um engraçado sonho, né? demais. Ainda bem que era um sonho. Oh, eu sei que eu tava do lado do. Né, não posso citar o nome dos jogadores por direitos autorais, né? Porque vai pro YouTube. Mas, moço, foi engraçado. Acabou que tocou pra mim. Eu chutei, a bola bateu na mão do goleiro e foi pra dentro do gol. Aí eu sei que eu ajoelhei Meu igual esse Deus, joelho no irmão. chão. Aí eu chorei. Aí eu sei que eu tossi eu sei que eu gritei bem assim pra tossir. É um, não é nem dois, é 3-0. Pô, mas foi engraçado demais. Foi uma emoção tão grande. Aí eu acordei. Na Essa parte mais blusa triste. meu pai ganhou na época mesmo. Mas é tipo do serviço, então tá escrito Pimentel aqui atrás, é muito bom. Ah, tá. Você tava escrito Neymar ou algo assim. Ah, tudo bem. É assim mesmo. É isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Mas foi engraçado. Enfim, vamos então finalizar então. Vamos orar. E se Deus quiser, amanhã nós teremos mais. Amanhã nós temos que ler Números do capítulo 8 ao 14. Então, é isso aí. Deus abençoe cada um e vamos orar. Senhor Deus, amor do Pai Celestial. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez que eu tenho nos dado a oportunidade de nós podermos ter, ó Pai, este culto doméstico, Pai. Jesus, nos ajuda, Pai, nos dê graça e que o Senhor possa continuar, Pai, nos animando, ó Pai, nessa obra, ó Deus. Jesus, que o Senhor possa continuar me ajudando através desses cultos domésticos, assim como a cada um desses juntos. Ó Deus, neste momento, Pai, eu lembro de cada um, em especial do irmão Wendel, ó Deus. O Senhor continua, Pai, abençoando a vida dele, dando graça para ele, saúde, vida, no corpo, na mente e no espírito. E ajuda, assim, a cada um de teus filhos. Perdoa-nos, ó Pai, por nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, te agradeço por tudo, ó Pai. Amém. Vamos todos, Sim, então, dizermos? Sim, para falar.
Tem que orar por quem que você falou? Wender. Ah, sim, obrigada. Então, nós dizemos, o Senhor É a O Senhor é a força da nossa força da vida. nossa vida. O livre do Senhor mal, nos Senhor livra nos do livre mal do desta mal desta noite, noite e nos para guarde a hora para da a hora sua da sua aparição. aparição. Amém. O que Tudo ela bem, meu falou irmão do Ender, Jesus? gente? Não entendi, foi nada. Tem que orar pelo Wender essa semana, todo dia. Oh, se ele me responder também no WhatsApp, eu oro por ele, tá bom, Ender? Irmão Benjamin, Mas, vai, tipo assim, é até domingo, aí segunda é outro? exato. Por que não é aquele amigo de oração que eu dei a ideia? Ninguém acatou minha ideia. Nossa, eu falo mesmo, você vai pro Eu YouTube essa acatei, parte, perguntei viu? várias vezes, mas não, eu não fui respondido, então eu me Pois silenciei. é, o Benjamin, ele só quer ele não pegar nossas ideias. Vai pro YouTube essa parte que eu tô falando, viu? Põe aí essa parte que eu tô falando, daí eu te cobrando. Ah, pelo amor de Deus, eu nunca entro nesse negócio. Quando eu sou afrontada. Ah, pelo amor de Deus. Paulinha, não vou nem falar de cobrar coisas sobre você, que eu vou nem comentar sobre isso. Ô, tô brincando, tô brincando. Você quer que eu comece a falar? O que você tá falando, menino? Você quer que eu te Eu faça acho umas que deve perguntas? falar. Gente, tchau, boa noite. Deus abençoe. Tá, boa noite, eu tenho que namorar. Tchau. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Sei que Deus fala comigo. Amém. Deus abençoe, irmão Daniel. Abençoe, abençoe.